Hoje o nosso culto das primícias, por sinal também a nossa primeira ceia. E eu quero compartilhar com vocês uma palavra nesse primeiro culto do ano, o culto da primícia. Gênesis 26, verso 1. Abra aí a sua Bíblia em Gênesis 26, verso 1. Gênesis 26, verso 1. Não vai estar no PowerPoint porque é um pouquinho extenso, então eu não coloquei, mas você acompanhe junto com o irmão aí, se você não trouxe Bíblia. Se coloque sob os pés em reverência à palavra de Deus. Está escrito assim, irmãos, verso 1 ao 14. Sobrevindo a fome à terra, além da primeira, a vida nos dias de Abraão, foi Isaque a Gerar, avistar-se com Abimeleque, o rei dos filisteus, e apareceu-lhe o Senhor e disse: não desça ao Egito, fica na terra que eu lhe disser, e habita nela, e eu serei contigo e te abençoarei, porque a ti e à tua descendência darei todas estas terras, e confirmarei o juramento que fiz a Abraão teu pai. Multiplicarei a tua descendência como as estrelas dos céus, e lhe darei todas estas terras. Na tua descendência serão abençoadas todas as nações da terra, porque Abraão obedeceu a minha palavra e guardou os meus mandados e os meus preceitos, os meus estatutos e as minhas leis. Isaque, pois, ficou em Gerar. Perguntando-lhe aos homens daquele lugar a respeito da sua mulher, disse: é minha irmã. Pois temia dizer que era minha mulher, para que, dizia ele consigo, os homens do lugar não me matem por amor de Rebeca, porque ela era formosa de aparência. Ora, tendo Isaque permanecido ali por muito tempo, Abimeleque, o rei dos filisteus, olhando da janela, viu que Isaque acariciava a Rebeca, sua mulher. E então Abimeleque chamou a Isaque e disse: é evidente que ela é tua esposa. Como, pois, disseste, é minha irmã? Respondeu-lhe Isaque: porque eu dizia, para que não morra por causa dela. Disse Abimeleque: que é isso que nos fizeste? Facilmente algum do povo teria abusado de tua mulher, e de tu atraído sobre nós grave delito. E deu esta ordem a todo o povo: qualquer que tocar a este homem ou a sua mulher, certamente morrerá. Semeou Isaque naquela terra, e no mesmo ano recolheu 100 por 1, porque o Senhor o abençoava. Enriqueceu o homem, prosperou, ficou riquíssimo, possuía ovelhas e boi em grande número, e grande número de servos, de maneira que os filisteus fugiu aqui, irmãos. Deixa eu terminar aqui na minha outra. Possuía tantos rebanhos de seus servos filisteus, o invejaram. Amém, meus irmãos? Feche teus olhos, curva a sua cabeça. Senhor Deus e Pai, no nome de Jesus, eu te agradeço, Pai, por tudo quanto o Senhor já tem ministrado no meu coração, e quero que nessa manhã, a revelação que o Senhor tem preparado para cada um dos seus filhos, venha impressioná-los, através do Espírito Santo, e que eles possam crescer, e que 2014 seja um ano de prosperidade, de bênção, sem medidas para cada um deles. Então, Senhor, traga essa revelação para os corações dos seus filhos, é o que eu te peço, no nome de Jesus. Amém, meus irmãos? Cumprimento o irmão, diga para ele uma boa palavra.
Irmãos, a primeira palavra que eu quero ministrar no ano de 2014 é essa: prosperando em tempos de crise. Diga comigo, prosperando em tempos de crise. Irmãos, a palavra de Deus mostra que há tempo de fome, não é verdade? Mas Deus não envia a fome e nem inicia a fome. Então, porque se Deus enviasse a fome, ou se Deus iniciasse a fome, Ele estaria mostrando que no céu tem fome, e lá no céu não tem fome. Mas no entanto, irmão, certamente Deus usa esse tempo de fome, de escassez, para demonstrar que nós somos pessoas limitadas, que nós somos limitados, e Deus, através deste momento, manifesta o seu poder. Isaac aqui, querido, foi alguém que prosperou em tempo de fome. Não havia chuva, não estava chovendo, era um tempo de escassez, a terra estava seca. Mas a Bíblia diz que naquele momento, com a terra seca, a poeira subindo, Isaac pega a sua semente e sai semeando em terra seca. Isso é coisa de louco, isso é coisa de gente que parece que não tem entendimento. Mas na verdade, querido, isso é uma prova daquele que crê no poder de Deus, naquele que crê nas promessas de Deus. As pessoas dizem que serve ao Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó. Mas para isso nós temos que aprender a viver como ele. Isaac aqui está num lugar onde não tem chuva, onde a poeira sobe, e ele pega a sua semente e começa a semear na terra. Nós ouvimos muitos cristãos reclamar demais da sua vida financeira. Dizem, eu não dizimo, porque se eu dizimar vai faltar dinheiro. Vai mesmo, porque você não serve o Deus de Abraão, você não serve o Deus de Isaac. Tem muitas pessoas que trazem R$2 de oferta para a casa de Deus. Mas por que traz R$2? Porque não crê no Deus de Abraão. Ele acha que se ele der algo a mais, vai te faltar no dia de amanhã. Então esse não é o teu Deus. Tem coisas que você não vai viver ainda. Pastor, mas eu não vou para o céu. Vai para o céu. Pastor, mas isso implica na minha salvação? Não, mas implica na prosperidade. E nos momentos mais difíceis. Estava conversando com o irmão, ele está aqui hoje, não vou dizer o nome do santo, mas ele estava dizendo, pastor, depois que eu vim para a IBR, você não tem noção do que Deus tem feito. Não é que é a questão da IBR. A diferença da igreja não está na placa. Placa nenhuma vai levar ninguém para o céu. Mas se você faz parte de uma igreja, aonde a palavra, ela não muda o seu entendimento, mude de igreja. Porque a igreja não salva ninguém, doutrina não salva ninguém. Agora o que vai realmente mudar o teu entendimento e vai fazer você ficar próspero, sabe o que é, querido? Aquilo que edifica a tua vida. Então eu sempre digo, se aqui na IBR, a palavra, ela não está conseguindo, em 2013, não conseguiu você enxergar algo além, você está na igreja errada. Pastor, mas você não tem medo de alguém ir embora? Não, irmão, porque preste bem atenção, eu não posso ficar no lugar onde eu sento, ouço algo e aquilo não me edifica. Nós estamos aqui com um propósito. Isaac chega ali naquela terra e Deus diz, olha, não desça para o Egito, permaneça aqui, porque eu vou te fazer próspero. Então, irmão, nós temos que crer no Deus de Abraão. Então, nós temos que ouvir, entender e viver. Eu fico feliz quando eu ouço algumas pessoas dizer assim, pastor, olha, esta palavra, eu realmente
vou colocar isso em prática na minha vida. Eu fico muito feliz, mas porque o Senhor ministrou? Não, porque eu estou vendo crescimento na vida daquela pessoa. E Deus, irmãos, não é Deus de fome, Deus não é Deus de escassez, mas Deus é aquele Deus que quer ver você, 2014, viver o melhor dessa terra. Posso ouvir um amém? Então, queridos, o que nós observamos? Isaac, ele foi próspero no momento onde só havia fome. Isaac, querido, ele é um tipo de crente da nova aliança. Diga, Isaac é igual a nós. Agora eu pergunto por quê? Porque na verdade, irmão, você fez alguma coisa para merecer a prosperidade? Você fez alguma coisa para Deus dizer para você, olha, pela graça sois salvo. Já começa aí na salvação. Não fiz nada. E ele disse, olha, eu tenho o melhor da terra para vocês. Irmão, Isaac, ele não trabalhou. Isaac não fez nada. Isaac herdeu tudo, diga comigo, grátis. Tudo. Tudo. Deus deu tudo. Ele herdou. Diga, ele herdou. E diga para o teu irmão, você também é um herdeiro. Irmão, você é um herdeiro, você não fez nada. Aí tem gente que diz assim, pastor, mas isso quer dizer que eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer... Não, irmão, você herdou. O que você tem que fazer é tomar posse. Você já herdou, você é herdeiro. Você só tem que tomar posse. Para isso, eu quero trazer essa palavra nessa manhã. Por quê, queridos? Porque nós vemos que Cristo, Ele nos mostra que nós também somos descendentes de Abraão, herdeiros segundo a promessa. Anote aí Gálatas 3:29, depois você leia. Então hoje nós fomos feitos filhos de Abraão. Nós estamos em Cristo, e por isso somos verdadeira semente de Abraão. Somos herdeiros da promessa, viu, querido? Então eu quero deixar essa proposição para você. Em tempo de crise, Deus mostra seus recursos ilimitados e expõe as limitações humanas. Diga comigo, em tempo de crise, Deus mostra seus recursos ilimitados e expõe as limitações humanas. Preste bem atenção, que é nesses momentos que nós olhamos para um lado e para o outro e não enxergamos resposta, que Deus mostra as suas limitações. Quais os principais, ou melhor dizer, quais os princípios espirituais que capacitam nós vivermos e vencermos em tempo de crise? Eu quero mostrar aqui para vocês que nós encontramos Isaac, o herdeiro da promessa, enfrentando o que? Fome, irmãos, mas prosperando muito em tempos difíceis. Então vamos ver aqui quais os princípios espirituais que capacitaram ele vencer naqueles momentos de crise. Porque quando você, em 2014, entrar numa crise, estiver vivendo momentos difíceis, eu quero que você lembre desta palavra. Primeiro princípio espiritual: a herança é nossa, mesmo que ainda não estejamos na posse dela. A herança, ela não é só minha, porque está nas minhas mãos, mas Deus garante. Então, quando nós somos herdeiros, em algum momento, essa herança vai ser transferida para mim. A pessoa diz, pastor, eu vou parar, eu vou desistir, estou cansado. Todo mundo diz que Deus tem promessa na minha vida, essa promessa não chega. Todo mundo diz que Deus tem um ministério na minha vida, esse ministério não chega. Todo mundo diz que eu vou ser próspero, essa prosperidade não chega. Preste bem atenção, primeira coisa que você tem que entender: a herança é nossa, ainda que eu não tenha tomado posse dela. E a qualquer momento, é isso que você tem que crer, a qualquer momento, ela vai chegar na tua vida, ela vai ser transferida. Não importa se em 2013 você esperou e não aconteceu, mas você é herdeiro, e essa herança a qualquer momento será transferida para você. Então não desça para o Egito, permaneça onde Deus mandou você ficar.
O segredo de Isaac foi ouvir a palavra de Deus. A terra está seca, a poeira está levantando. Talvez você queira descer para o Egito, que é um lugar onde você acha que lá realmente a terra pode dar fruto. Mas eu estou dizendo para você, permaneça onde eu estou te mandando. E ele disse, eu vou ficar. Isso é acreditar, irmão. Ficar em Gerar naquele momento não era a coisa mais viável. Ficar em Gerar naquele momento não era a coisa mais propícia. A questão que muita gente vive mudando, eu vou mudar disso, eu vou mudar de emprego, eu não estou aguentando isso, eu vou sair dessa igreja, eu não vou mais na célula, eu não vou. Por quê? Porque você não acredita na sua herança. Se você acreditasse na sua herança, você não saía para o Egito, você permanecia em Gerar. Mas pastor, não estou vendo nada. A terra está seca. Se eu plantar não vai dar. Você é herdeiro? Então creia. Eu sei que eu estou em Gerar. Eu sei que a terra está seca. Eu sei que a poeira só sobe aqui. Mas eu vou continuar semeando. Por quê? Porque eu sou herdeiro e eu sei que a qualquer momento essa herança ela é transferida para a minha vida. E no momento que ela for transferida, eu quero estar no lugar para mim tomar posse. Amém, meus irmãos? Presta atenção. Por quê? Porque Deus diz para Isaac para não descer para o Egito, mas ficar ali, naquela terra, que vai ser seu. Você vai tomar posse disso. Todavia, querido, Abimeleque, que era rei dali. Você pode olhar e dizer assim, mas não tem como. Eu vi alguém um dia falar para o pastor Vanderlei, que ele está aqui. Amigo meu, filho meu na fé. O pastor caminhou com ele. Foi de lá que o pastor Vanderlei veio caminhar comigo. E um dia ele estava meio enciumado, que ele disse que eu seduzi o pastor Vanderlei. Eu falei, quem sou eu? E ele disse assim para mim. Não, ele disse para alguém me disse. Vanderlei vai caminhar com o pastor Zé Carlos, mas ele nunca vai ser pastor. Porque o pastor Zé Carlos quer tudo para ele. E eu fico feliz porque o pastor Vanderlei não deu ouvido. E ficou em Gerar. E hoje ele está com uma igreja com quase 130 pessoas lá no Jardim Oratório. Irmãos, presta atenção. Se você crê na herança, em qualquer momento ela é transferida para você. Ela não vai nem antes nem depois. Mas pastor, é tempo de fome. Mas é no tempo de fome que Deus mostra para você que você é um cara limitado. E você vai conhecer as ilimitações de Deus. Você vai ver o quanto Deus é poderoso. Mas não desce para o Egito, permanece onde Deus disse que a promessa está ali. Permanece, volte. Ali está o segredo da tua vitória. E nós observamos, querido, que isso significa que em alguns momentos, Deus vai transferir essa riqueza para você. Deus vai transferir como transferiu para Isaac. Deus transfere as riquezas sempre de uma forma justa e legal. Pastor, mas como é que Deus vai fazer? Deus vai matar alguém para me dar? Diga não. Deus é justo. E tudo que Deus faz de uma forma justa e legal também. Por quê? Porque nós observamos que todas as transferências que acontecem na Bíblia Sagrada, acontecem, irmãos, porque Deus realmente quer mostrar o seu poder para os seus filhos. Veja só, ali naquela noite de Páscoa, Deus transferiu a riqueza do Egito para Israel. E a partir daquele momento, aquele povo herdou a promessa de Deus, herdou agora uma terra prometida para viver do bom e do melhor. Então, Deus, querido, Ele faz sempre. Deus não é Robin Hood que vai roubar de um rico para transferir a herança ou aquela riqueza para outro. Deus, na verdade, Ele vai mostrar para você que você é herdeiro. Diga de que forma? Pergunte para mim. Imagine, querido, presta atenção. Imagine, você é herdeiro, você viajou, você tem uma grande fazenda, e você viajou,
ficou lá nos Estados Unidos muitos anos, e daqui um pouco você volta. Quando você chega nessa terra sua, essa terra sua foi invadida. Essa terra sua agora foi tomada pelas pessoas. Deixa eu te falar uma coisa, você pode entrar na justiça para rever essas terras, sim ou não? Pode, sim ou não? Isso não é legal? Então o diabo, ele não é dono de nada. O diabo não é dono de nada. Eu tenho um CD bem antigo do Filho dos Homens, eu acho muito bonito, porque eu nasci numa igreja assim muito tradicional, e a gente só não podia, na minha igreja, na igreja que eu nasci, não se usava nem bateria era do diabo. Isso aqui que nós fizemos no final do ano, meu Deus do céu, um negócio desse no púlpito isso aqui é um pecado, não existe isso, né? Agora lá na Paulista pode, né? Agora lá em Copacabana, você vê o show de luz. Agora a igreja não pode ter uma luz, porque isso aí não é de Deus. Presta atenção, o diabo não é dono de nada. Aí nesse CD do Filho dos Homens, ele fala assim, ele fala que o diabo, quem já ouviu? O diabo não é dono de nada, então vamos restituir esses ritmos para Jesus, né? Então tem uns que tocam forró, outros tocam samba, toca tudo. Ah, mas não pode, né? Não, mas o diabo não é dono de nada. E é uma verdade, o diabo não é dono de nada. Agora nós temos que tomar posse daquilo que é nosso, por herança. Eu tenho que tomar posse. O que acontece? Eu fui roubar, o diabo roubou de mim, mas é teu, diga, é herança tua. Aquilo que você perdeu em 2003, que o diabo tirou de você, é herança, então começa a reivindicar agora, permaneça em gerar, e você vai ver a bênção de Deus na sua vida. Amém, meu irmão? Por quê? Porque a qualquer momento Deus vai transferir isso na sua vida. A transferência de riqueza é sempre em tempo de crise, irmão. A Ana não gosta de ouvir essa frase, não, mas é uma verdade. Eu sempre digo que para ficar bom tem que ficar ruim. Repita comigo, para ficar bom tem que ficar ruim. É verdade. Ô pastor, você é doido, rapaz. O negócio que eu tô bem aqui, agora o senhor diz que para ficar bom tem que ficar ruim. Tem. Por quê? Porque é nesse momento de crise que Deus vai fazer a transferência da sua riqueza para mim. É nesse momento de crise que eu vou ver a mão de Deus. É nesse momento de crise que eu vou ver a manifestação de Deus. Então, irmãos, tem que ficar ruim, ou melhor dizer, isso mesmo, para ficar bom. O negócio ficou feio. A terra está ruim. Mas Deus diz, eu vou fazer você ser próspero. Deus colocou José para governar o Egito, no tempo que o Egito estava bom, sim ou não? Ele governou no tempo ruim. Ele governou no tempo ruim. Ou seja, ele preparou para aquele momento. Então preste atenção que Deus, ele tem um propósito muito grande na sua vida para esse ano. Segundo princípio, não desça ao Egito. Diga para o teu irmão, não desça ao Egito. Não desça. Deus somente pode nos abençoar se nós permanecermos na posição certa. Diga, prometa para Deus que você não vai oscilar esse ano, irmão. Diga aí. Diga para o teu irmão, não tem coragem não? Porque, irmão, presta atenção. Quando você desce para o Egito, você perde a bênção. Tem gente que vai, porque é mais ou menos assim. Você vai, aí você para. Aí quando você para, irmãos, dá a impressão que você voltou para trás. Não, mas você não voltou, é que o pessoal, como diz o ditado lá fora, a fila andou. Se a fila andou, você ficou para trás. Não é verdade? Então, preste atenção. Deus somente pode te abençoar quando você estiver na posição certa. Pastor, mas eu estou aqui na igreja. Já tem anos que eu estou aqui na igreja e até agora não aconteceu. Mas a questão é essa, irmão. Você está na posição certa? Você acha que Deus vai descer lá do céu e vai dizer assim, eis meu servo, que você tem que fazer isso. Você tem que semear, meu querido. Ah, mas ninguém me dá uma oportunidade.
Ah, mas ninguém... Não existe isso, irmão. A terra está seca. Isaac pega a semente e joga na terra. Deixa eu te dar um testemunho. Completei 30 anos de evangelho. Vou fazer 25 anos como pastor. Eu nunca cheguei em nenhuma igreja, em nenhum ministério, em nenhum pastor e reivindiquei alguma coisa. Eu sempre comecei semeando. Porque quem é e quem conhece a herança não precisa ficar. Eu fiz parte de um ministério que todo mundo fazia questão de dizer assim: eu sou presbítero, eu sou diácono, eu sou pastor. Eu acho joia esse respeito. Mas quem é não precisa falar. Um líder não precisa dizer que é um líder. Onde ele chega, você já vê a manifestação. As pessoas já começam: olha fulano, ó ciclano. Você vê fulano como fala? Porque eu creio naquilo que é a minha herança. Amém, meu irmão? Então não adianta você ficar reclamando da terra. Não adianta você dizer que não tem jeito. Não adianta você dizer que não dá mais. Como você sabe que não dá se você não semear? Você tem que começar a semear, mas a terra está seca, eu sei, mas você não tem a herança. Então joga essa semente na terra seca. E o resto é com Deus. Eu creio na minha herança, então eu vou jogar semente. Não estou nem aí, eu vou jogar semente e eu quero ver. É Deus. Você crê no Deus de Abraão? Você crê no Deus de Isaac? E por que você não joga semente? Por que você não joga semente? Por que você questiona tanto para semear? Meus irmãos, Deus tem o melhor para nós. Mas por que a terra, você não toma posse dela? A terra é sua. Veja o que diz a palavra de Deus. A terra da qual vocês vão tomar posse não é como a terra do Egito, onde vocês vieram e onde plantavam semente e tinham que fazer irrigação a pé, como numa horta. Mas a terra que vocês, atravessando o Jordão, vão entrar para dela tomar posse é a terra dos montes e vales, e que bebe chuva do céu. O que o Senhor está dizendo aqui em Deuteronômio capítulo 11, verso 10 e 11? Ele estava dizendo: presta atenção, a terra que eu estou dando para vocês, porque o que acontece, irmão? As pessoas começam a olhar muito ao que está ao seu redor, para situações, e o que Deus está dizendo aqui para Isaac, está dizendo assim: ó, presta atenção numa coisa, a terra que eu vou dar para vocês não é igual à terra do Egito. A terra do Egito vocês semeavam e depois tinham que fazer que nem horta. Você tinha que ficar jogando água na terra. Por quê? Porque na verdade o Egito fala de coisas naturais. Então a pessoa irrigava a terra, ou seja, sabia que para poder dar fruto ali existiria um recurso humano, um esforço humano. Sem aquele esforço humano, aquela terra do Egito não daria o fruto. Mas ele diz: mas agora vocês vão para uma terra onde vocês vão plantar e vocês vão depender do céu. Então para de olhar para baixo. Vocês não estão mais nessa terra de recursos humanos, mas agora você vai depender de Deus. Então semeie e olhe para o céu. Semeie e olhe para o céu, porque agora é dessa maneira. A Bíblia diz que quando Deus mandou Noé fazer a arca, Ele não mandou fazer janela em volta da arca, não. A única janela que tinha era em cima. Por quê? Porque Ele sabia que se fizesse janela ao redor, durante aquela chuva, durante aquela inundação, todas as dificuldades, o que aconteceria? Noé e sua família estaria olhando ao seu redor, estaria olhando as dificuldades,
estaria olhando, sabe, a escassez, estaria olhando todos os obstáculos, e não estaria dependendo de Deus. Então, irmãos, preste bem atenção, pare de olhar para os lados, pare de olhar para o chão, e comece a olhar para o céu. Você é herdeiro, você é herdeiro. Preste atenção, quando nós ficamos olhando para os lados, irmãos, nós ficamos confusos, nós ficamos doidos. Se eu começar a olhar para as dificuldades, se eu começar a olhar para os problemas, eu não vou semear, porque cada vez que eu olho, mais dificuldade eu vejo, cada vez que eu olho, mais problemas eu vejo, cada vez que eu olho, mais defeito eu encontro, cada vez que eu olho, mais dificuldades vai surgir. Mas se você começar a semear e olhar para o céu, você vai prosperar, irmão. 2014, 2013, você passou quase o ano inteiro só olhando para os lados, só questionando, só vendo dificuldade. Não dá por causa disso, não vai dar por causa disso, não consigo, eu não posso, é difícil, puxado. O ano acabou e você ficou olhando pela janela. Diga para o teu irmão, pare de olhar para a janela e olhe para o céu. Olhe para o céu, viu? Se você não olhar para o céu, você não casa. Já viu? Hoje em dia os camaradas estão casando com 35, 40 anos. Quando vai ter um filho, já está com 50. Por quê? Fica olhando pela janela. Pastor, está difícil demais. Então, tudo vai estar difícil. Não dá para comprar um apartamento, está difícil, mas tudo está difícil. Mas porque você olha pela janela. Pega esse papelzinho de 2014. Você sabe o que eu coloquei lá, irmão? Pergunta para mim o que, pastor? Eu quero ter minha casa própria em 2014. Diga, você é doido, pastor? Pergunta. Fala, você é doido, pastor? Eu era até ministrar essa palavra. Porque como é que eu vou comprar uma casa? Mas o possível eu faço, o impossível é para Deus. Se eu olhar para o lado, eu vou deixar esse quadradinho do lado. Sim ou não? Vou deixar ou não vou? Mas se eu olhar para cima, eu digo, calma aí, eu tenho herança. A qualquer momento esse negócio chega na minha mão. Eu vou ficar no meu lugar, onde Deus mandou, vou semear na terra seca, e a qualquer momento essa herança chega na minha mão. E eu tenho certeza disso. Amém, meus irmãos? Eu tenho certeza disso. E eu ainda vou especificar, apartamento. Acho chique demais dele. Chegar no portão, e o porteiro abrir aquele portão, e eu passar aí. Boa noite. Bom dia. Eu tenho herança. A fome e a escassez não é de Deus. No céu não tem isso. Se no céu não tem isso, por que eu vou me acostumar com isso? Se eu quero ir morar no céu. Então eu tenho que entender que eu tenho herança, mas para isso eu tenho que semear. Mas a terra está seca, mas eu vou semear. Deixa eu correr aqui. Presta atenção, querido. O Egito simboliza a vida natural, que não depende de Deus. O Egito, irmão, são pessoas que precisam depender, que não precisam depender da chuva. Nós precisamos depender da chuva. O Egito eles regavam como horta. Agora lá, Deus disse, vocês vão depender somente de Deus. Diga para o teu irmão que Deus quer que você dependa dele, irmão. Mas é preciso deixar de olhar para o chão e você começar a olhar para o céu. 2014, levanta teu pescoço. 2014, pare de olhar para o chão. Pare de ficar olhando ao seu redor. Você precisa, se você anda por vista, nunca vai encontrar nada. Viu? Se você anda por vista, você sempre vai encontrar dificuldade. Agora, se você começar a andar por fé, porque o Egito é um tipo espiritual que simboliza a vida natural. Mas se você começar a andar por fé, acreditar nessa herança, nessa promessa, você vai permanecer semeando e a qualquer momento você sabe que a chuva vai vir. E quando a chuva vir, vai brotar nessa terra. Amém, irmãos? Presta atenção. Quando o Senhor multiplicou os pães, o que o Senhor fez? O Senhor olhou para a dificuldade? O
Só que os discípulos olharam, disseram, calma aí, Senhor, é 5.000. Fora as crianças. O senhor acha que é mole comprar pão para todo mundo? Deixa eu contar uma coisa para o senhor. Se nós tivéssemos muito dinheiro, mas muito dinheiro mesmo, já não daria. Agora, ainda que nós tivéssemos todo esse dinheiro, nós não teremos lugar para comprar. Irmãos, as dificuldades sempre vão vir. Para quem olha ao redor, sempre vai vir. Agora, eu tenho que crer na minha herança. Eu tenho que crer na minha herança. Eu tenho que crer no Deus de Abraão, de Isaac. Quando eu digo Deus de Abraão, estou dizendo o quê? O Deus de Abraão, já ministrei isso aqui. O Deus de Abraão, quando todo mundo diz assim, quando eu aprendi até a orar assim, oh meu Deus, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó. Eu orava assim, para ficar mais bonita a oração. Quando eu digo Deus de Abraão, estou dizendo o Deus de quê? O Deus de quê que é o Deus de Abraão? Como é que vocês vão tomar posse de um negócio que vocês não sabem? O Deus de Abraão é o Deus da provisão. E quando eu digo assim, o Deus de Isaac. O Deus de Isaac. Quem acertar, o Gilberto vai dar um Gatorade. O Deus de... Irmãos, eu já ministrei isso aqui. O Deus de Isaac. Não, aí é o Deus de Abraão, né? O Deus de Isaac, porque a promessa foi para Abraão, não foi para Isaac. Isaac era o quê? Sara podia ter filho. Sara era estéril. Quantos anos Sara tinha? Então Isaac era o quê? Milagre. Quando eu estou dizendo Deus de Isaac, eu estou dizendo o Deus de milagre. Ele tira de onde não tem. E Ele dá para quem não imaginaria receber. Agora, só para terminar a lição de casa, olha o Deus de Jacó. Essa vocês sabem. Vocês nunca foram no encontro, não é? Vá, meu Deus do céu. Começaram em 2014, 000. Quem já viu na Bíblia? O Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó. Quem já leu? Mas por que a Bíblia menciona isso, irmão? Porque o nome deles é bonito? Tem alguma coisa. Se Abraão, ele é esse Deus da promessa. Se Isaac, ele é o Deus de milagre. Jacó é o quê? Anota aí. Abraão, promessa, a provisão de Deus. Isaac, o milagre. Jacó, o Deus que transforma, que muda caráter. Sabe, irmão? Então todos nós temos jeito. Por mais torto que você é, por mais, sabe, ruim que você é, por mais feio que você é, diga para o teu irmão, você tem jeito. Por causa do Deus de Jacó. É o Deus que transforma, é o Deus que muda. Por isso que nós acreditamos que todo mundo tem jeito. Amém, irmãos? Mas não é essa palavra que eu estou ministrando para vocês. Então vem aqui comigo. Presta atenção, queridos. O Senhor, Ele não olhou para aquela dificuldade dos pães. Mas Ele pegou e abençoou e deu graça. Obrigado, Senhor. Irmãos, depender de Deus é algo tremendo. Não vá para o Egito, para onde você vai viver por vista, mas procure depender de Deus. Terceiro, somos abençoados apesar das nossas falhas. Deus não abandona quando nós bagunçamos as coisas, irmão. Você entende isso? Deus não te abandona quando você bagunça as coisas, não. Ele continua com você. Todas as vezes que a Bíblia menciona a esposa de um homem de Deus, ele afirma que ela era formosa. Falando isso, hoje minha esposa está fazendo aniversário. Posso falar a idade dela? Ela não está aqui mesmo? Meio século. À noite eu não falo. Mas hoje a minha esposa está completando uns 50 anos.
Outro dia eu estava ali no Alemão comprando um bolo, e uma amiga nossa, de muitos anos de igreja, são de outro ministério, quando eu cheguei na igreja eles já estavam, e ela me viu, ela disse: ô irmão Zé Carlos, paz, tudo bem? Falei: tudo bem. Aí minha esposa chegou, vocês não vão rir não, viu? Aí minha esposa chegou e disse: é sua filha? Eu olhei, falei: pô, irmã, tantos anos, né? Essa é minha esposa. Ô pastor, é que ela está tão nova, quer dizer, outra vez. Quer dizer, primeiro é sua filha, depois tão nova, né? Mas eu fico feliz. Hoje a minha esposa está fazendo 50 anos. Mas parece que tem. Pode falar que eu falo para elas. Nossa, vocês são bonzinhos. Eu nem vou perguntar a minha também, vocês vão fazer que nem a irmã lá. Mas presta atenção, todas as vezes que a Bíblia menciona esposa, mostra que elas eram formosas. Agora diga por quê? Porque isso é promessa de Deus, irmão. Deus não te dá qualquer coisa. Dá uma olhadinha para sua esposa, está do teu lado aí. Formosa ou não é? Dá uma olhadinha para sua noiva, formosa ou não é? Diga para ela: você é tão formosa. Diga: é herança. Passa a mão no cangote dela e diga: você é herança. Isso, passa a mão, primo, não é dar tapinha não, primo. Passa a mão assim, diga: herança. Agarra a tua herança aí, isso. Então, irmão, Rebeca era uma mulher muito bonita. Isso certamente era parte da herança. Irmão, meus filhos são lindos. Estava olhando meus 4 filhos no casamento do Rodrigo, assim, eu fiquei babando, toda hora eu fico olhando aquela foto dele. Mas meus meninos é lindo demais. Seus também são? Sim ou não? É herança. É herança. Então, olha só, nós agora chegamos numa situação meio constrangedora. Isaac, irmão, ele mentiu. Isaac, ele disse o quê? Disseram: essa mulher é sua mulher? Ele disse: não, minha irmã. Mentira de Deus? Mentira de Deus? Mas nós estamos falando de Isaac. Mentira de Deus? Mas nós estamos falando do filho de Abraão. Mentira de Deus? Por que estão diminuindo o tom de voz? Quer dizer, quanto mais santo, mais o cara pode? Diga: não pode. Tem um negócio que ficou meio bagunçado. Quer dizer, o homem é de Deus, filho da promessa. Agora o cara vai mentir, meu? Que negócio é esse? Como é que pode um homem cheio de fé desse jeito mentir? Presta atenção, irmão. Nós chegamos aqui e vemos agora que Isaac mentiu. Há pessoas que dizem assim: pastor, você sabe por que está acontecendo isso na tua vida? Que você mentiu. Porque você não deu dízimo. Fura o pneu do carro porque não deu dízimo. Olha, eu vi isso lá na tua igreja. Eu tive que explicar para a irmã. O marido dela fez questão de trazer, de pastor, ensina aqui para minha mulher. Irmão, presta atenção. Você está impedindo de ser abençoado quando você dá o dízimo. Mas Deus não vai castigar ninguém não, porque você não deu dízimo não. Se não deu dízimo é problema teu. Você só está deixando de ser abençoado e desrespeitando os princípios de Deus. Mas você vai continuar, porque se Deus fosse dar, quando nós merecemos, nós estávamos na roça, irmão. Nós ia batalhar 2014 para conseguir uma bencinha. Na verdade que nós somos muito ruins. Olha só, Isaac, eu não estou falando de Zé Carlos não, estou falando de Isaac. Isaac chega agora com toda a promessa, semeando em terra seca. Eles perguntam: é sua mulher? Ele com medo, ele diz: não, é minha irmã. É minha irmã. Mas irmãos, presta atenção, Deus, ele é tão tremendo, e muitas pessoas dizem assim: Deus não vai te abençoar. Sabe por quê? Porque você errou ali. Deus não vai te ajudar. Essa é uma questão que nós precisamos de uma resposta, irmão. Por quê? Porque muitos problemas, nós que provocamos eles. Nós que atraímos eles. Agora, Deus, ele, do mesmo jeito, ainda Isaac mentindo, Deus abençoou Isaac. Por que Deus abençoou Isaac se ele mentiu, irmão? Vocês estão no mesmo alinhamento que eu?
Por que Deus abençoou Isaac? Deixa eu clarear a mente de vocês. Salmo de número 23, quem sabe? Esse é fácil. O Senhor é meu pastor, deitar-me faz em verdes pastos, guia mansamente as águas tranquilas, refrigera minha alma, né? Veja só, Salmo 23, nós lemos que o Senhor é o nosso pastor e nos leva às águas tranquilas e pastos verdejantes. E ele diz assim: e ele me guia pelas veredas da justiça. Até aqui diga, tá joia. Agora vamos mais para o Salmo 23. E ele diz assim: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte. Tem um louvor, né, David? Ainda que eu ande pelo vale da sombra e da morte. Pois eu canto para vocês. Então, presta atenção. Olha só, o que está dizendo aqui, irmão? Todo mundo ora o Salmo 23. Será que você já prestou atenção nisso? Ele está dizendo assim: ainda que eu ande. Foi Deus que me mandou? Ainda que eu ande. Eu fui levado? Eu fui levado? Ainda que eu ande pelo vale da sombra e da morte, diz o salmista, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Deus não diz, quando o salmista diz assim: olha, meu filho, você que andou, você que procurou, você pegou as suas pernas e foi andar no vale da sombra da morte, que pena, que pena. Então agora se vira que você não é quadrado. Não mandei, você me ouviu, eu te ensinei, você é rebelde, por isso se vira. É assim que Deus fala? Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu está comigo. Você tem herança de Deus. Você tem herança com Deus. Ainda na bagunça, ainda errando, você tem herança de Deus. Mas eu não tenho motivo para adorar a Deus, não, irmão. Eu não tenho motivo para cantar, não. Ainda nós somos tortinho, bagunçando, errando. A promessa é contigo. Diga, irmão, bate o nome dele, você é um privilegiado. Você é abençoado, querido. Você andou pelos seus próprios caminhos, entrou no vale da sombra da morte. Agora Deus não diz para você, se vira. Ele fica, irmãos, ali, você vê na Bíblia dizendo que Deus ficou com as 99 e a que foi perdida. Oh, meu Deus do céu. O Senhor largou as 99 e foi atrás de qual, irmão? Da perdida. Daquela perdida. Mas como é que nós fazemos o negócio, irmão? Nós ficamos com as 99 e ele que largou a igreja, ele que largou a célula, ele que não quis vir mais, ele que se vire. Não mandei ele querer andar no vale da sombra da morte. Está errado, diga, está errado. O Senhor guardou as 99 e foi atrás da perdida. Quantas pessoas deu perdido? E você foi atrás? Não, você está com as 99. Então, irmãos, presta atenção, que ainda, pastor, mas quantas vezes eu vou precisar ir atrás da pessoa? Quantas vezes precisar? Está perdida. Quantas vezes precisar. Então, irmãos, analise que você tem herança. Isaac tinha herança, ele mentiu, não devia ter mentido. As consequências poderiam ser graves, mas graças a Deus que Deus é bom demais. Imagine se Deus fosse vingativo. O que você fez em 2003 para Deus? Agora vem cá, e o que você prometeu fazer para Ele? Você cumpriu? Agora você imagine se Deus fosse vingativo. Então, preste atenção, ainda na bagunça, você fazendo a coisa bagunçada, você é herdeiro. Você é herdeiro. Você é herdeiro. Se você passar a crer agora e semear em 2014, porque o diabo ele tenta jogar um peso nas tuas costas, meu irmão.
O diabo tenta jogar um peso nas tuas costas e você não se acha mais digno, você não acha que tem mais autoridade, você não acha que tem mais autonomia, você não acha mais nada. É isso que o diabo pensa, porque você não conhece a herança. Mas eu estou te dizendo agora, olha para Isaac. O diabo tem te acusado tanto, você não tem coragem nem de levantar a cabeça mais. Tem vergonha de vir na igreja, tem vergonha dos irmãos, tem vergonha da célula. Presta atenção. Por quê? Porque o Senhor diz para você que você é filho de Abraão, você tem a promessa. Nós ficamos confusos quando Deus nos livra, mesmo quando nós fazemos bagunça. Isaac mentiu, irmão, isso certamente é errado, mas mesmo assim Deus livrou. Abimeleque poderia tê-lo matado para ficar com Rebeca, mas em vez disso, protegeu os dois. Mas essa é a graça de Deus. Diga para o teu irmão, isso é graça. Isso é um favor que nós não merecemos. Por isso que eu levanto as mãos para os céus e digo, obrigado, Senhor, obrigado, Deus, porque tem coisas que eu não mereço. Eu percebo que fiz coisas erradas em 2013, e Deus diz para mim em 2014, você tem a herança, você é filho de Abraão. Irmãos, eu só tenho que agradecer a Deus. Presta atenção, veja a Ruth. Noemi saiu da terra do pão e foi e se mudou. E o que acontece? Chegou lá na cidade, perdeu o marido, perdeu o filho, e depois viu dizer que tinha pão, e ela volta para Israel. Quando ela volta, a sua nora, que tinha ficado viúva, que perdeu o filho, acaba casando com um dos homens mais ricos daquela época. Deus, Ele é poderoso demais. A crise é útil, porque ela pode levar as pessoas à lucidez. Pastor, por que eu estou vivendo esse momento? Você está vivendo esse momento para você ficar lúcido, se acordar. Essa crise é para você acordar. Tem momentos em nossas vidas que nós temos que entrar em crise, para olhar para o céu. Tem muita gente que só fica olhando para os lados. Aí tem que vir a crise, para nós acordarmos. A fome faz com que, a escassez faz com que nós olhamos para Deus. O filho pródigo, o que estava pensando quando ele pediu para o pai? Ele falou, não pai, me dá meu dinheiro, não quero mais esse negócio não, esse negócio é muito chato, essa vidinha aqui, todo dia todo dia faz, eu não quero mais isso não pai, eu quero minha herança e eu quero viver minha vida. É filho, não quero mais esse negócio não, esse negócio de igreja, esse negócio de célula, não, isso não é para mim não, eu quero desfrutar, eu quero ir lá para, sei lá, eu quero curtir. Tá bom filhão, vai, tá aqui tua herança. E foi. Só que o que aconteceu, querido? Acabou o dinheiro. Porque tem gente que felicidade está lá fora. Quero curtir os manos, as manas, e por aí fora. Felicidade está lá fora. O filho pródigo pensou que a felicidade estava lá fora também, irmão. Pediu um dinheirinho, pôs dinheirinho no bolso, porque tem gente que é assim. Tem gente que não vê a hora de completar 18 anos. Quando completar 18 anos, você vai ver. Vou para onde quero, faço o que eu quero. Acha que a felicidade está lá. Filho pródigo também achou. Pegou e ainda saiu com os bolsos cheios de dinheiro. Só que, irmão, quem disse que dinheiro é felicidade? O menino acabou rapidinho o dinheiro. E agora vem o quê? Vem a crise. Quando veio a crise, o que ele disse? Ai, eu queria estar na casa do meu pai agora. Porque na casa do meu pai, os empregados comem melhor do que eu estou comendo aqui. A crise veio para quê? Trazer lucidez. Você reclama do que você viveu em 2013, mas 2013 foi coisas que aconteceram na sua vida, foi para você acordar. Você tem que acordar, você é herdeiro. Você não pode andar com uma pessoa que não é lúcido. A lucidez tem que vir, e ela só vem na crise. Foi na crise que o menino reconheceu. E o mais interessante, irmão, ele volta, e quando ele volta, o que espera ele, irmão? Diga, um cordeiro cevado. O pai dele disse, vamos fazer uma festa, pega lá o cordeiro cevado que eu preparei. Irmãos, olha, nós fazemos as coisas que não deveríamos fazer, entramos em crise, e depois quando nós voltamos, ainda tem festa, porque Deus mostra que para Ele, nós vivemos em abundância de vida, e Ele tem um amor muito grande. Quer dizer, o menino volta, ainda tem festa. Diga, Deus é bom mesmo.
Olha só o prazer de Deus, irmão. Deus não é vingativo como muita gente diz. Quem já ouviu isso? Irmão, você está aí na prova, sabe por quê? Porque você deixou de liderar uma célula. Não, irmão, isso não tem nada a ver não. Deus não é vingativo. Se você quer liderar, amém. Se você não quer liderar, amém, do mesmo jeito. Sabe por quê? Porque na verdade a única coisa que você está mostrando para Deus é que você não entende nada da graça. Mas tudo isso faz parte de maturidade espiritual. Quando você crescer, você vai entender o que nós fazemos. Mas até aí, tudo bem. Mas Deus não vai te vingar. Agora, por que você está vivendo essa crise? Para você ficar mais lúcido. Para você acordar. Para você acordar. Então tem gente que vai para cima de uma cama. Não é Deus que põe não, irmão. Mas Deus fala, tá bom, deixa ele ir. Você vai passar uma escassez, vai ficar desempregado, vai passar. Mas por quê? Para você acordar. Você tem que acordar. Então, irmãos, presta atenção. Quarto, somos abençoados apesar das circunstâncias. O princípio da primeira menção diz que a primeira menção de cada assunto na Bíblia traz a luz sobre o significado. Nós estudamos isso, né? Então Deus abençoou Isaac quando ele resolveu o quê? O problema do seu casamento. Até então, Isaac estava negando a sua mulher. No momento que Deus, ele resolveu o problema do casamento dele, que ele disse, não, essa é a minha mulher, não é a minha irmã, ali Deus se manifestou. Então, irmãos, nós somos abençoados quando nós vivemos uma realidade. Diga para o teu irmão, você tem que viver uma realidade. E ali a mulher de Isaac era uma realidade. Mas isso não quer dizer, irmãos, porque a Bíblia diz que a mulher é o quê? Do homem? Uma ajudadora. E no momento que a sua esposa é uma ajudadora, ela não é um obstáculo, viu, marido? Olha aqui para mim. A sua mulher não é um obstáculo, ela é uma ajudadora. Ah, pastor, mas tudo que eu falo ela discorda. Mas nem tudo que você vai falar ela vai concordar mesmo. Ela também tem a opinião dela. Então nós somos filhos de Abraão. Nós somos filhos de Abraão, e como filhos de Abraão, nós semeamos numa terra seca e colhemos 100 vezes mais. Isso, irmão, é impossível para quem não entende. Por quê? Porque nós colhemos em terra seca. Porque a qualquer momento Deus vai fazer chover. E quando Deus fazer chover, eu vou desfrutar dessa terra. A terra estava seca, sem vida. Mas Isaac, no meio daquele poeirão, não é coisa de doido, irmão? No meio de poeirão, ele semeando. Na poeira? Na poeira. E o que as pessoas estão pensando? Esse camarada é maluco. Mas ele tinha herança, ele diz, a qualquer momento vem a chuva. E quando a chuva vir, a minha semente vai dar fruto. Irmão, continue semeando. Não fica olhando para o lado, não. Continue semeando. Por quê? A bênção de Deus está sobre a semente de Abraão. Não importa, irmão. Não importa se você não é habilidoso, se você não é educado. Desde que a bênção esteja sobre você, você vai prosperar. Posso ouvir um amém? A vontade de Deus é a nossa prosperidade, irmãos. Deus não precisava dizer para Isaac, Isaac não vai lá. Isaac não sabia que aquela terra estava seca? Sabia. Isaac sabia que aquela terra estava seca, que ali havia fome. Mas por que ele plantou? Porque ele realmente acreditava no poder de Deus. Quinto, irmão, somos abençoados porque semeamos. Diga para o teu irmão, nunca pare de semear. Existe algo espiritual em toda a semeadura. O lavrador, ao semear, precisa depender de Deus. Ouço sempre nas reportagens, eu vejo, principalmente o pessoal do sul, eles falam, olha, a chuva acabou não vindo, e a nossa colheita ficou prejudicada. Aí o pessoal lá no Nordeste, olha, não veio chuva, e acabou com a nossa plantação. A pessoa que semeia depende do céu, depende da chuva. Nós temos que viver assim no mundo espiritual também, querido. Deus não vai ressuscitar simplesmente a semente, mas Ele vai ressuscitar a árvore, e essa árvore vai dar fruto. 2014 é o teu ano. Bata o nome do teu irmão e diga isso para ele. Semear é colher de maneira que Deus faz prosperar, irmãos. Aquele que semeia, ele depende de Deus. Viu, queridos? Sexto e último,
somos abençoados, apesar da perseguição. O resultado inevitável da prosperidade, sabe o que é, irmãos? A inveja. A inveja. E essa, eventualmente, vai se tornar em perseguição. O Senhor prometeu que daria tudo aquilo para Isaac, mas quando Isaac começou a prosperar, o que veio sobre ele? A inveja. A inveja. Essa também foi a medida a qual nós vemos que Israel foi abençoado. Mas presta atenção, veja o que está escrito aqui, Mateus 10, 29 e 30. Em verdade vos digo, que ninguém há que tenha deixado casa, ou irmão, ou irmã, ou mãe, ou pai, ou filho, ou campo, por amor a mim, ou por amor ao Evangelho, e eu não recebo, já no presente, no centuplo de casas, irmãos, irmãs, mães, filhos, campos, como perseguições, e no mundo do provir, na vida eterna. Irmãos, o Senhor está dizendo aqui que nós temos que abandonar casa, esposa, tudo isso. É isso que o Senhor está dizendo? Não. Deus é a favor do casamento. Mas o que o Senhor está dizendo aqui, irmãos, que todas as vezes que eu abrir mão daquele momento que eu poderia estar com a minha família, naquele momento, sabe, a minha esposa, ela está sendo abençoada, porque o momento que eu gasto para fazer uma ministração, que eu deixo de estar ali com ela, que eu deixo de estar ali com os meus filhos, por amor a essa obra, o momento que vocês deixarem a casa de vocês, vocês poderiam estar fazendo o almoço, poderia já estar com frango na panela, que domingo é dia de macarrão e frango, né? Isso era no tempo que eu era moleque, mas até hoje, mas já poderia estar mas olha, por você deixar tudo isso, para vir ouvir a palavra de Deus, a Bíblia diz que Deus vai te dar 100 vezes mais. Tem crente que está com saldo negativo, que ele só vai na igreja de vez ou nunca, só faz algo para Deus de vez ou nunca, então não dá para Deus abençoar. Eu olho para a minha vida e eu vejo que eu posso conquistar muito mais, mas eu falo assim, Deus, por que o Senhor concede tantas coisas assim para mim? Porque é promessa. Ele diz, ó, quando você deixar algo, sabe, por amor a mim, está dizendo para você largar não, mas tem pessoas que dizem assim, pastor, não posso fazer, por causa disso, porque daquilo, hoje é aniversário da minha esposa, poderia ter, dizer, eu não vou pregar hoje não, que eu vou passar o dia com a minha esposa, não, ela vai ser muito mais abençoada ainda, vai ganhar muito mais presente ainda, sabe, vou levar ela para almoçar, não sei, se não levar para almoçar, eu levo ela para jantar, amém, irmãos? Irmão, desse jeito nós não tomamos nem uma sopinha, amém, irmãos? Amém. Agora sim, já dá para almoçar. Então, o que acontece? Ela vai ser abençoada. Então, preste atenção, quando nós abrimos mão de algo para fazer para Deus, nós somos abençoados. Então, o Senhor, Ele tem essa promessa em nossas vidas, mas, junto com a prosperidade, nós vamos ter algo que nós não podemos escapar, a perseguição. Assim como Isaac, aqueles que prosperam são perseguidos. Alguém já falou mal de você? Alguém já falou mal da tua igreja? Alguém já falou mal da sua liderança? Alguém já falou mal do seu pastor? É assim mesmo. Quem prospera é perseguido. Um dia falaram assim, pastor, mas falaram isso de você, você vai deixar? Eu falei, no dia que pararem de falar mal de mim, eu fico preocupado. Por quê? Porque quem prospera é perseguido. Você acha, pastor, mas até outros pastores podem falar mal de outros pastores, não deveria, mas fala. Não deveria, mas fala. Porque não adianta, quem prospera é motivo de inveja. O que é a inveja? Na linguagem do baiano, é você ter algo que eu não tenho. Quando a pessoa tem algo que eu não tenho, a pessoa fala da outra. Amém, meus irmãos? Eu quero concluir dizendo para você o seguinte: o mesmo Deus que abençoou Isaac, também vai abençoar você. Então, você precisa semear com atitude de fé, de que estamos debaixo desse favor de Deus. Eu quero te convidar a se colocar sobre os pés. Eu quero neste momento orar junto com você.
Eu quero que 2014 seja o ano da prosperidade na sua vida. Mas, ainda que as crises venham, creia em algo. Deus é poderoso para fazer. Feche teus olhos. Comece a falar com Deus aí no seu lugar. Senhor, eu te agradeço, Pai. Te agradeço, Senhor, porque o Senhor tem nos ensinado. O Senhor tem nos mostrado. O Senhor tem assistido a cada um de nós. Sabe que nós não somos perfeitos. Mas o Senhor nos ensina que nós somos herdeiros, temos uma herança. E eu quero que todos os teus filhos nessa manhã possam tomar posse dessa herança. Feche teus olhos. Abra teu coração. Olhe agora. Olhe para a sua vida, para os seus projetos, para os seus sonhos, para as suas conquistas, para os seus alvos. E comece a dizer para Deus agora: